Há uma adoração, glória a Deus por isso, amém? Queridos, há dias que a gente busca de Deus a palavra e tem dia que sente até aperto para a palavra chegar. Mas tem dias que Deus fala tão rapidamente, tão claro, tão fácil. Essa palavra veio a mim, tomei a Bíblia nas mãos e Deus me parou no texto e é aquele texto. Eu queria falar ao teu coração, pensando um pouquinho no quanto nós muitas vezes desequilibramos e perdemos realmente o controle. Mas Deus quer falar-te ao teu coração. Aprenda a conter-se. Amém? Aprenda a conter-se. Eu coloquei na imagem que eu mandei para os irmãos, essa imagem aí, aprenda a conter-se. Uma grande represa, um mundo de água. Está parte da imagem aí, só parte. Mas a imagem no todo, você vê várias construções aí abaixo dessa barragem. Muitas casas. Agora imagine, se essa barragem ela despejasse toda a sua água de uma só vez, o caos que ela traria, como a lama de Brumadinho. De uma vez despejou tudo. As comportas se abrem pouco a pouco e deixam que aquilo que excede saia com tranquilidade, sem causar problema algum. Mas quando de uma vez só despeja toda a sua quantidade, aí o mal é feito, aí o caos acontece. Eu queria falar um pouquinho sobre, muitas vezes, a nossa falta de equilíbrio, nossa falta de controle, o quanto muitas vezes perdemos as estribeiras por pouca coisa, quando não conseguimos controlar os impulsos, e somos tomados de ira, somos tomados de raiva, somos tomados de um impulso que nos leva a falar palavras que não devíamos, a agir de forma incoerente com aquilo que cremos, aquela palavra que precisava ser contida, mas foi verbalizada e gerou tanto desconforto, trouxe tanta dificuldade. Deus quer tratar o seu coração nesta noite, quando talvez você precisaria respirar bem profundamente, contar até 10 na sua mente para que você pudesse manter-se equilibrado, mas você não fez, se precipitou. Talvez você estava tentando vencer alguns maus hábitos alimentares, algum vício, e você estava na caminhada conseguindo vencer, mas tomado pelo impulso, você deixa-se ser vencido, mas Deus te fala nesta noite, olha, sem firmeza, sem poder de decisão, você não vai romper. Quantas pessoas estão perdendo as estribeiras? Quantas pessoas estão sofrendo porque perderam o controle sobre a sua vida nas redes sociais e já não tem mais controle e não dá conta das suas demandas reais porque ficou tomado pela virtualidade de tal maneira, e o tempo passa e a pessoa se angustia, mas aquela disfunção viciada continua sendo reproduzida todos os dias, por mais que a pessoa entende que ela precisa vencer aquela questão, mas relacionamentos reais estão sendo deixados, obrigações, responsabilidades estão sendo deixadas,
E Deus quer falar-nos ao coração: aprenda a conter-se, aprenda a conter-se. Essa é a proposta de Deus essa noite, amém? Eu quero ler em Provérbios capítulo 25, versículo 28, e esse será o texto para o nosso coração. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Amém? Vamos nos colocar de pé. Um único versículo que fala muito ao nosso coração, e eu desejo que fale profundamente ao seu coração, porque essa questão de autocontrole, essa questão de domínio próprio, que é parte do fruto do Espírito Santo, é algo que todos nós necessitamos. Não é problema de um ou outro, é de todos. É um problema nosso. Provérbios 25, 28 diz assim: como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, fala ao nosso coração. Deus, desata laços nessa noite, quebra cadeias nesta noite, derruba muralhas nesta noite, Pai. Deus, liberta vidas, Senhor, ameniza situações, restaura relacionamentos. Deus, trata do nosso interior, em o nome de Jesus. Promove bem-estar no coração de todo aquele que receber a Tua palavra, que ela caia como água viva em terra sedenta, e ela possa penetrar e trazer vida e germinar sementes do Teu amor, sementes do bem nesse coração, em nome de Jesus. Toma-nos pelas Tuas mãos e fala ao nosso coração, te pedimos em Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Aprenda a conter-se. Quero pensar sobre dois ensinamentos dentro dessa proposta. Aprenda a conter-se. Primeiro, aprenda a conter-se, comece a edificar. Quando comecei a ler esse texto, um texto que ilustra a vida de um homem que não consegue conter o seu espírito, ou seja, se dominar, gestar a sua vida com equilíbrio, mas ele é tomado de impulso. Esse homem é comparado a uma cidade derrubada, a um muro caído. Ele é comparado a uma edificação que já não existe, e isso é muito sério. Ou seja, Deus está falando, olha, os nossos desequilíbrios, a nossa falta de controle, de autogestão, da nossa capacidade de nos dominarmos a nós mesmos, isto faz com que nós aparentemos ou aparentemos ser uma desconstrução. Uma desconstrução. Não aquilo que Deus edificou, mas nós nos deixamos desconstruir. E Deus, Ele quer trabalhar isso no nosso coração, porque esta cidade, ela só vai voltar a ser próspera, ela só vai voltar a ser um lugar seguro, se ela começar um processo de reconstrução. Se nós somos tomados por esses impulsos e temos dificuldade de nos controlarmos, se temos perdido por conta dos impulsos que nos dominam, pela nossa carne que nos vence, e tudo que ela deseja, ela obtém de nós. Igual uma criança que faz birra com os pais, e os pais estão dizendo não, e a criança está fazendo pirraça, e os pais dizendo não, e a criança fazendo pirraça, e chega um momento que os pais dizem sim, e acata aquilo que a criança solicita. Muitas vezes nós somos assim com a nossa carne, nós queremos impor,
Mas a carne começa a gritar e nós tentando dizer não, mas a carne está gritando. E muitas vezes o homem se deixa vencer pela carne. Mas Deus quer te dizer nesta noite que você pode vencê-la, que você pode vencer os seus impulsos, que o pecado não pode mais te dominar, mas você precisa trabalhar na sua vida como uma reconstrução. A reconstrução de uma cidade, você precisa trabalhar na edificação de muros que traga segurança para a sua vida. Deus te traz nesta noite esta ilustração de uma pessoa que está em processo de desconstrução, mas que precisa ser reconstruída. Deixa eu te perguntar, você consegue perceber alguma área da sua vida em que você está sem controle? Pare e pense em você. Não pensa no seu vizinho, não pensa numa pessoa da sua casa, não pensa num irmão em Cristo, mas pense em você. Porque todos nós temos alguns pontos, ou um ou mais pontos na nossa vida, em que temos dificuldade, em que desequilibramos com muita facilidade. E Deus, Ele quer trabalhar isso em nós, porque nesta área, Ele não está falando de todo o ser, mas nessa área nós estamos perdendo, nessa área estamos deficientes, e Ele está dizendo para nós, olha, você precisa ter controle. E eu não estou falando aqui de um controle total, porque controle total só tem um que exerce, e esse é Deus. Mas o controle básico que você precisa ter para conseguir refrear a sua língua, quando alguém te ferir com palavras, você não devolveu na mesma moeda, você não usar a sua boca para maldizer, você não ser tomado de ira e entrar numa disputa, entrar numa questão, entrar numa briga, para que você consiga se dominar a sua carne, dominar o velho homem, porque ele está aí dentro de você. Jesus veio e fez com que nós nos transformássemos em novas criaturas, fomos regenerados, mas o velho homem está dentro de nós, ele quer sair da jaula, e muitas vezes nós precisamos nos policiar, porque se não nos policiarmos, o Banner sai de ação, sai de cena, melhor dizendo, e o Hulk aparece, e é só quebradeira. Deus, Ele nos fala, olha, nós precisamos ter o básico de domínio, e domínio próprio, ter o básico de domínio para poder gestar as nossas vidas, para que as redes sociais não sejam a senhora da nossa vida, para que as apetites e as paixões da nossa carne não nos dominem, para que de fato nós possamos refrear pensamentos nocivos. Precisamos trabalhar isso em nós, Então Deus te diz nessa noite, comece a edificar, porque a cidade da sua vida não pode permanecer em escombros, não pode, os seus muros não podem permanecer caídos, então comece a edificar. Olha para esta área em que você está deficiente, em que você não tem muito controle, quando toca nessa questão, você descontrola todinho, é nessa área que Deus está falando com você, que você e Deus conhecem, é nessa área que Deus quer trabalhar, é nessa área que Ele está dizendo para você, olha, edifica a cidade que está derrubada, edifica, constrói o muro, traz segurança para a sua vida. Ele te diz nessa noite, olha, seja um Neemias para você mesmo. Para quem talvez não entenda a referência, Neemias foi um homem que, usado por Deus, num tempo de exílio em que o povo está exilado, Neemias, ele por uma triste visão que ele tem, indo até Jerusalém e vendo a calamidade pela qual ela passou, a cidade destruída, as portas queimadas, os muros derrubados,
Neemias então é tomado de um desejo de reconstruir. Ele é tomado por um impulso de reconstrução, de lutar pela reconstrução, para ver a mudança naquela situação. E Deus te pergunta nesta noite: o que você está fazendo para mudar a sua falha de caráter? Essa questão que é um fraco e que tem trazido queda, tem trazido pecado, tem trazido desavença com pessoas. Deus te pergunta nessa noite: qual é a postura que você tem tomado diante desses descontroles? Não se conforme com escombros, mas como Neemias, seja um Neemias da sua própria vida. Reconstrua aquilo que está em ruína, mas reconstrua para a glória de Deus. Amém? Seja para você mesmo um Noé, um construtor de um lugar seguro, um lugar de segurança. Olha, e eu digo para você, você é a sua maior construção. Você é a sua maior construção. Então invista em você, invista na edificação da sua vida, invista em potencializar a sua vida, para que você possa ser a expressão exata da vontade de Deus, para que aquilo que Ele idealizou e sonhou para você, você possa estar vivendo nesse tempo. E é isso que Deus espera de nós, que você seja um grande construtor, mas totalmente obediente à vontade de Deus, como foi Noé. Criterioso nos mínimos detalhes, na planta que Deus deu a ele da arca, nos mínimos detalhes, que você seja criterioso, construtor da sua própria vida. Deus fala para nós nessa noite: trabalhe para romper com esses descontroles. Se nós deixarmos as coisas continuarem assim, indo de mal a pior, nós não agradaremos a Deus. E vamos ver isso daqui a pouco. Mas muitas vezes é muito mais fácil trabalhar nos outros, culpar os outros, do que trabalhar em nós. Olhar para dentro é muito mais difícil do que olhar para fora. Há muitas pessoas dando receitas de sucesso, mas vivendo vidas fracassadas. Receitas de sucesso dadas por vidas fracassadas, mas Deus não quer que a igreja dele seja assim. Que nós tenhamos um discurso, mas que esse discurso mostre a realidade da nossa vida, aquilo que Deus está realizando em nós. Provérbios 16, 32, a Bíblia vai dizer-nos assim, escuta: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Deus está dizendo para nós: olha, vale mais você conseguir se autodominar, domínio próprio, se autogestar, manter o seu equilíbrio, controlar os seus impulsos. Isso vale mais do que você dominar uma cidade. Quando você pensa em dominar uma cidade, você fala em condição de influenciar muitas pessoas, de dominar muitas pessoas. Tem muita gente dominando pelas redes sociais, levando multidões após ele, mas com uma vida totalmente deteriorada, não tem domínio nenhum da própria gestão da vida, da própria história, mas estão arrastando. E aqui o texto está nos dizendo: vale mais você controlar o seu espírito do que dominar uma cidade. Comece a edificar. Se a proposta de Deus hoje, para você aprender a se conter, é você começar a edificar, então Deus diz assim: olha, identifique em você aquilo que está fora de controle, aquilo que você não tem conseguido controlar.
Identifique em você, porque nessa área aí, toda vez que você cai, toda vez que você descontrola, toda vez que você perde a linha, como diz o outro, você se auto-sabota. E Deus quer trazer diferença à sua vida. Isso é para todos nós, irmãos. Todos nós. Como nós precisamos, como a igreja do Senhor, de uma forma geral, precisa dessa palavra. Escuta, mas para isso você precisa trabalhar, edificar. Comece a edificar, mas para isso você precisa trabalhar. Precisa trabalhar. Então não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso para trabalhar o seu interior, porque as pessoas não têm dificuldades de trabalhar naquilo que está de fora, mas têm dificuldade de trabalhar naquilo que está dentro, de levar o seu interior a ser moldado. E Deus está querendo exatamente isso, que você se permita moldar primeiramente no seu íntimo, porque é aquilo que está dentro que fará com que o que está fora faça a vontade de Deus. Escuta, não seja preguiçoso para dizer alguns nãos para você mesmo. Nós só queremos dizer sim. Por isso que quando a carne vem, e ela vem com ímpeto feroz sobre nós, muitas vezes dizemos sim a ela, e Deus está dizendo: não, filho, não diga sim para a sua carne. Não seja preguiçoso, trabalhe em você, trabalhe o seu autocontrole, trabalhe o domínio próprio. Provérbios capítulo 24, versículo 30 e 31, a Bíblia vai dizer-nos assim: passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtiga, e o seu muro de pedras estava derrubado. Deus fala aqui que passando pela casa, pela vida de um preguiçoso, a vinha que era para ser um lugar de produção útil, é um lugar de produção inútil. E quantas pessoas estão querendo ser felizes, mas alimentam nas suas vidas apenas produções inúteis, cardos e espinhos, coisas que ferem e machucam, guardam no seu íntimo e deixam plantados em seu coração cardos e espinhos, coisas inúteis, que produzem dor apenas. Mas Deus está perguntando: deixa de preguiça e começa a trabalhar. Pega uma enxada e arranca esse mato, arranca esses espinhos. Pega uma enxada e planta, porque onde estão as uvas desta vinha? Onde estão os frutos saborosos? Onde está o prazer e aquilo que traz alegria à sua vida? Porque se você não trabalhar na sua vida íntima, interna, você não conseguirá desfrutar da vida abundante que Jesus oferece. E nós vamos achar que o cristianismo é apenas estar dentro de um templo ou ser membro de uma igreja terrena, e não é. Nós precisamos sim ter intimidade com aquele que oferece vida abundante, mas precisamos trabalhar arduamente. E aqui nos diz o texto que esse homem estava com o seu muro de pedra derrubado. Abandonemos a preguiça, irmãos. Isso é para todos nós. Não estamos apedrejando um ao outro, não, é para todos nós. Porque há muitas áreas da nossa vida que nós temos consentido que continue da mesma forma, mesmo nós sabemos: tenho que mudar isso, tenho que parar com isso, tenho que parar de usar essa expressão, tenho que parar de falar isso, tenho que parar de pensar isso. Deus sabe que todos nós somos assim. Há questões que precisam ser ajustadas em nós, mas muitas vezes estamos com o nosso derrubado, e está lá derrubado, e continua derrubado. Deus está te chamando: olha, começa a construir hoje, começa a edificar hoje, em nome de Jesus, porque há questões que você perdeu o controle,
que você alimentou tanto, que hoje você olha para essas questões que você precisa deixar, mas você olha para essas questões como um gigante, e aí você começa a dizer assim, você olha para essa questão e diz assim, eu não consigo deixar, eu não consigo dizer não, eu não tenho força, pastor, não tem jeito, quando eu vejo, já falei, já pensei, já fiz, já estourei. São tantas as situações que se encaixam nessa questão, mas Deus está falando comigo e com você, filho, deixa de ser preguiçoso, trabalhe nessas questões, comece a dizer não para você, comece a dizer não para a tua carne, policie-se, porque cardos e espinhos nunca gerarão proveito na sua vida, só te trarão dor, só trará dor. Onde estão as uvas? O muro está derrubado, ou seja, você está exposto. Se o seu muro de pedra está derrubado, se você é uma pessoa que não sabe controlar, se há algumas questões que estão fora de controle na sua vida, seu muro está derrubado, e se ele está derrubado, aquilo que está dentro sai, e aquilo que está fora entra. E Deus está dizendo, olha, é tempo de reconstruir, é tempo de edificação, é tempo de se posturar, edifica o seu muro, não aceita isso, porque a tentação ela tem liberdade de invadir, ela tem liberdade de te deformar, e aí você está numa boa, mas alguém fala alguma coisa que você não gosta e você não aguenta, e você estoura. O irmão estava me contando ontem ali, noticiou, né? O camarada parou o carro, esbravejou com o outro e foi baleado num sinal de trânsito. Como que as pessoas estão sem controle algum? Sem controle algum. Não pode passar nada, mas qualquer coisinha, eu preciso tirar satisfação, não, fulano vai ver comigo. Como nós precisamos nos controlar, e como a nossa vida e a boa vida que Jesus espera para nós depende desse controle. Como, irmãos? Então não aceite isso mais na sua vida, porque a vida sem controle se torna um palco onde o inimigo é o protagonista. Ele está se alegrando, ele está fazendo a festa, mas Deus te chama a ser casa, morada do Espírito Santo, amém? Edifica o seu muro, e aí você me pergunta, como, pastor? Como que eu edifico o muro? Como que eu ergo essa cidade? Olha, Deus ele vai te falar 3 questões importantes para você começar a construir. Escuta, primeiro, conscientize-se do mal que esse descontrole te causa. Consciência. Você sabe, porque toda vez que você faz alguma coisa que não devia, perdeu o controle, sua consciência te acusa, e você fica mal, e às vezes tem que ajustar com outras pessoas, por conta disso. Então Deus está falando assim, olha, lembra de Isaías, conscientiza-se do mal que isso está te fazendo, identifica isso em você. Isaías disse, capítulo 6, versículo 5, então disse eu, ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu sou um homem de lábios impuros, e eu preciso ser purificado, eu preciso lutar contra isso. Reconhece a área em que você está deficiente, porque da mesma forma como Deus ordenou ao querubim que tirasse uma brasa do altar e tocasse na boca do profeta, assim Ele fará conosco, dentro da nossa necessidade,
Ele também nos tocará dentro da nossa necessidade, Ele também nos ajudará a vencer a nossa deficiência. Segundo, escuta, como você vence isso? Motive o seu coração para não aceitar passivamente o mal, este mal. Não aceita passivamente, começa a guerrear contra. Não aceita de boa, não estou de boa, não está não, porque para Deus não está de boa. E a carne pede, você faz concessão, e seus impulsos te levam e você vai. Deus não está se agradando disso, você não está agradável diante de Deus. Lembra-se de Paulo, que diz, não vos conformeis com este mundo. Deus nos fala aqui, em Provérbios capítulo 14, versículo 23, em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. Todo trabalho há proveito. Então, se você começar a trabalhar nessas questões, que são deficiências em você, você vai ter proveito, porque você não está sozinho, Deus está com você. Você precisa trabalhar, porque só as palavras nunca vão mudar nada, ouvir apenas nunca vai mudar nada. Por isso Tiago diz, olha, não seja apenas ouvinte, mas praticante, porque a audição sem prática é como fé sem obra, é morta. E terceiro, faça o seu possível na luta contra o descontrole, faça o seu possível. E se calar na hora que você é ofendido é impossível. E não falar bobagem, besteira, palavrão é um seu possível. Se controlar em questões que vêm contrário a você é possível. Mas você precisa fazer o seu possível. Eu não consegui resistir. Você não fez o seu possível, porque não tem nada que vai nos dominar, a não ser que nós venhamos dar aquilo a concessão. Sempre lembre disso. Não, mas me xingou, pastor, não aguentei não, eu desci o braço. Se te xingou, irmão, aquele que ela te xingou é verdade? Não, então só não aceita no seu coração. Você precisa gerenciar o seu íntimo, os seus impulsos, a reação com que você trata todas as coisas. Bom, faça o seu possível na luta contra o descontrole. Cruzar os braços é uma possibilidade, mas Deus te diz hoje, nessa noite, se levantar e lutar contra este mal também é uma possibilidade, e é essa a minha vontade para a tua vida, diz o Senhor nessa noite. Não deixe que o tempo passe sem que você seja moldado, transformado em uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais tratável, uma pessoa mais amável, uma pessoa mais amiga. Não permita que o tempo passe sem que você seja transformado de glória em glória, de dia em dia. Não permita. Porque se isso está acontecendo, então paramos de crescer, estacionamos na nossa vida espiritual, fomos mumificados na nossa espiritualidade, e não é isso que Deus espera de nós. Romanos capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, porque nós podemos, porque Deus te capacita para tal. Escuta, isso também é importante. Em alguns casos, escuta isso, em algumas questões é também importante procurar um profissional, porque muito desse descontrole pode ser também algo patológico, porque você não é só espírito, você não é só emoção, você também é físico, e pensa que o teu físico desequilibra, tá? Segundo ensinamento, dentro dessa proposta, aprenda a conter-se. Deus, Ele quer edificar. Deus quer edificar a sua vida, então deixa Deus edificar. Você precisa ser edificador, você precisa ser construtor.
Você precisa fazer a sua parte, porque se você não fizer a sua parte, Deus já fez a dele. Mas deixa Deus edificar na sua vida, deixa Ele ter prioridade, porque há questões que para você vai ser complicado, há questões que a ciência não vai responder, ultrapassa o entendimento e as respostas que a ciência pode trazer, mas Deus está dizendo, olha, eu tenho todas as respostas para todas as questões, e eu posso te ajudar. Você só enfrenta essas questões sozinho se você quiser, porque é isso que estou contigo todos os dias. Deus está falando com você, então, meu amigo, toma posse, porque Deus Ele tem interesse em que sejamos pessoas equilibradas, porque Ele nos criou de forma equilibrada. O pecado nos desequilibra, a pressão que esse mundo gera em nós nos desequilibra, mas porque muitas vezes, como domingo Deus falou à noite conosco, não nos guardamos naquele presente que foi oferecido por Jesus na paz. Então nós precisamos sim buscar este equilíbrio. Aquilo que foge da perícia humana se submete passivamente ao agir de Deus. Pense nisso. Aquilo que foge à perícia humana se submete passivamente ao agir de Deus. Amém, queridos? Romanos 6,14, escuta o que Deus diz para você, falando do poder dEle, falando da graça dEle, falando de você sendo totalmente moldado e edificado por Ele, deixa Ele construir. Olha o que Ele vai falar aí, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você só vai permanecer debaixo de jugo pesadíssimo e dizer assim, eu não consigo mudar. Como não? Você não está mais debaixo da lei, você está debaixo da graça. Esse jugo pesadíssimo que você julga não poder suportar, não poder carregar e não poder abandoná-lo, já foi tirado de você. Jesus já fez uma troca, Ele já te ofereceu um jugo suave, um fardo leve. Somos nós que insistimos em carregar alguns pesos, alguns somos nós. Nós podemos lutar contra isso, tá? Porque o inimigo, infelizmente, ele tem mantido muitas pessoas cativas, levada muita gente cativa, dominando e produzindo mal. Mas o fruto do Espírito Santo, como você sabe, lá em Gálatas 5, 22 e 23, a palavra nos diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, é graça. Não há lei, não há peso de lei, é graça. Isso é fruto do Espírito Santo. Então deixa Deus edificar em você, porque se o Espírito Santo encontra uma habitação que Ele possa residir permanentemente em você, você vai exteriorizar o fruto do Espírito, e o domínio próprio é algo que vai ser real na sua vida. Domínio próprio, pensa nisso. 1 Tessalonicenses 4 e 5 diz, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Você já conhece a Deus, pelo menos nós julgamos que isso seja verdade. Você já conhece a Deus. Então nós não podemos agir descontrolados, desonrando Deus com as nossas ações, com as nossas falas, com os nossos pensamentos, totalmente descontrolados, como se a carne ela fosse o Deus. Nós não podemos aceitar isso,
porque já fomos libertos. Já fomos libertos. Então não há desculpa para que nós venhamos a aceitar essa falta de contenção. E se continuarmos assim, irmãos, não vamos agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Assim como sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não se deixa dominar pelo Espírito Santo não pode agradar a Deus. Então aprenda a conter-se, aprenda a conter-se, comece a edificar, lute, deixe Deus edificar, submeta-se a Ele, e deixar Deus edificar é encaixar-se no projeto dEle. Deixar Deus edificar é de fato ser obediente à sua voz, à sua palavra, é manter o seu corpo e a sua mente sendo conduzidos pelo Espírito Santo dele. Isso Deus espera para você. Não deixe que os seus impulsos assumam o controle, não deixe que os seus pensamentos assumam o controle, mas Deus te diz, olha, a ação que garante vitória para você é, 2 Coríntios 10, 5, a parte B, a versão NVI diz assim: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, pastor, mas eu estou pensando aquilo que é a minha queda, eu estou pensando naquilo que é a minha fraqueza, e quando eu vem à mente, eu não consigo resistir, e Deus está falando, olha, leva esse pensamento, leva esse impulso, leva essa tentação, leva essas questões cativas a Cristo, deixa Cristo no controle, leva esse pensamento cativo à obediência a Cristo, para que você tenha controle. Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor, e o nosso pensamento, o ímpeto do nosso coração, entregar tudo no altar do Senhor. Senhor, age em meu favor, age em mim, que eu possa, como Paulo dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, Cristo vivendo em mim, eu não vivo mais na carne, ou seja, eu não vivo pelo poder dos impulsos, eu não vivo mais impulsionado pela minha carne, mas a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que nós possamos de fato colocar a nossa vida no altar, nos entregarmos e levarmos o nosso pensamento, a nossa vida ao controle do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Comece a edificar, deixe Deus edificar e aprendamos a conter-nos. Eu quero orar nesse momento, agradecer a Deus. Coloca a tua vida no altar, coloca a tua vida no altar. Vamos pedir a Deus numa oração a transformação. Vamos pedir a Deus nesta oração que Ele transforme a nossa vida. Vamos nos entregar no controle de Deus, todas as questões. Entrega nessa hora aquela questão que você sabe que você é deficiente. Não tenho conseguido me controlar nessas questões, tenho caído, tenho pecado, tenho estourado fácil. Deus, Ele quer te moldar, Ele quer entrar nesse lugar exato que precisa de ajuste. É nesse lugar que Ele quer entrar e quer fazer a diferença. Coloca a tua vida no altar agora, coloca a tua causa nas mãos de Deus, fala para Deus, assume a sua deficiência, e gera no seu coração agora um desejo de não aceitar mais a dominação dessa questão. Não aceito mais, isso não mais vai me dominar, é um vício, não mais vai me dominar, não nasci assim. Cigarro não mais me domina, álcool não mais me domina, droga que for não mais me domina, não nasci assim. Posso ser livre, porque se em Cristo estiver, livre sou.
Palavrão não mais me domina. Gritaria não mais me domina. Falta de estupim não mais me domina. Eu não sei qual é a sua questão, mas Deus, Ele está olhando para você nesta hora, e Ele quer te abençoar, e Ele quer ministrar vitória sobre essa questão em nome de Jesus. Coloca nas mãos dele. Deus Todo-Poderoso, eu me entrego e entrego os teus servos, teus filhos, nossos irmãos em Cristo nas tuas mãos, te pedindo nesta hora, Pai, que tudo aquilo que tem gerado desconforto, que tem feito o teu filho pecar em pensamento, em palavras, em ações, que esse descontrole que muitas vezes deixa ele envergonhado, deixa ele com a consciência culpada, um sentimento ruim, eu não devia ter feito, não devia ter falado, mas o impulso, o nervoso foi mais forte. Deus, eu quero ministrar nesta hora, Pai, que estas coisas sejam vencidas na vida do teu filho, da vida da tua filha, que esse descontrole seja vencido agora no nome de Jesus, e que o domínio próprio, Pai, parte do fruto do Espírito do Senhor, seja, Pai, visualizado, e dê a este teu servo, essa tua serva nesta noite, capacidade para dizer não a isso, capacidade para, no momento em que essa coisa vier à tona, ela poder dizer não, não é assim que eu vou agir mais, não é assim que eu vou me posturar mais, porque eu quero agir conforme tudo aquilo que alegra o coração do meu Deus. Deus Todo-Poderoso, abençoa esta vida, Pai, ministra esta transformação, ministra esta mudança, Senhor. Oh Deus de glória, o Senhor é poderoso, e é por isso que eu quero ministrar sobre os teus servos a tua bênção, a bênção da transformação, que nesta hora haja entrega, Senhor, que todo pensamento, atitude esteja sendo entregue no teu altar e sendo levado cativo à obediência de Cristo, para a glória de Deus o Pai e para a vitória dos teus filhos, Senhor, aqui na terra como igreja do Senhor. Deus, consagra esta igreja, Senhor, para a tua honra e tua glória. Consagra esse teu povo, Pai, para viver em novidade de vida. Transforma estas vidas, Pai, em homens, mulheres, jovens, crianças que glorifiquem o teu nome com um testemunho exemplar, que sejam irrepreensíveis diante do mundo, mas principalmente, Pai, diante dos teus olhos que tudo vê. Nos abençoe, Pai, que a nossa consciência esteja sendo levada cativa à obediência a Cristo, para que não seja necessário o policiamento dos olhos humanos sobre nós, para que nos portemos de forma adequada com a fé que declaramos ter, mas que possamos sim, meu Pai, independente de onde estivermos, até mesmo sozinhos, Senhor, que possamos nos portar de forma coerente com o Deus que nós servimos, que é o Senhor. Te glorificamos e te bendizemos, Pai. Agradecemos ao Senhor e nos apossamos desta vitória, porque nos submetemos ao senhorio do único Deus vivo e todo-poderoso que és tu. Nós te glorificamos e te bendizemos. Recebemos a nossa bênção e agradecemos pela tua palavra. No nome de Jesus, amém, amém.